In 1843, naturalist Edward Forbes proposed the abyssus theory, in which he postulated that the abundance and variety of marine life decreases with depth and altogether ceases below 550 meters. Como a gente já sabe, o oceano é uma das partes mais inexploradas pela humanidade. Que literalmente, cara, a gente deixou de explorar o oceano para explorar o espaço que tá muito mais longe de nós. E eis a questão que muitas pessoas se perguntam: mano, o que realmente tem nas profundezas abissais? E o que a gente tanto teme? E essa é uma pergunta muito válida, cara, que a gente não tem nem 7% de exploração marinha direito e já tem criaturas tão macabras como essa aqui. E pro vídeo de hoje, a gente vai se aprofundar mais uma vez nas águas abissais e entender um pouco do que tem lá. E claro, tudo que dentro da medida do possível. Então, sem mais delongas, sente-se em um local confortável e comecemos. Entre 200 e 1000 metros de profundidade, chegaríamos na zona mesopélgica, ou chamada também de zona do crepúsculo. Falando assim não parece tão fundo, mas é a partir daí que as coisas como a gente conhece começam a se tornar quase que irrelevantes. É importante ressaltar que nessas águas a luz praticamente não existe mais. E justamente porque está tão fundo e denso que se olharmos para cima, tudo que veríamos seria alguns poucos flashes de luz em meio a um profundo vazio. A vida lá nunca parou. Assim como os humanos, as criaturas abissais também evoluíram. Esse carinha é conhecido como o peixe-lanterna. É um dos mais característicos dessas águas. E provavelmente um dos primeiros que a gente veria se descesse até lá. O peixe-lanterna é chamado cientificamente de Symboloporus barnandi. Ele é aquela famosa criatura de olhos desproporcionalmente grandes, dentes enormes e afiados que saltam de sua boca e uma lanterna bioluminescente também chamada de apêndice luminoso. Ele tende a viver em águas salgadas, de a partir de 200 a 1500 metros. Durante o dia, ele se encontra em seu habitat, lá nas profundezas. Mas ao cair da noite, ele se aproxima mais das águas acima. É meio improvável, mas mesmo que se porventura acabasse se encontrando com um cardume dessa espécie, eles não seriam um tipo de ameaça. Pela aparência deles nas imagens, eles até parecem criaturas perigosas ou algo do tipo. Mas na verdade a maior parte deles tem cerca de 2 a 15 centímetros, em alguns poucos casos chegam até 30 centímetros, o que perto de um humano seriam só pequenas criaturas. Também é nessas águas que teríamos belas cenas como essa. Pequenos feixes de luz piscando em meio à escuridão. Mas não se engane, isso não é algo incomum ou coisa do tipo. Normalmente essas luzes tendem a vir de criaturas mais variadas, como alguns peixes e águas vivas. Mas claro, né, cara, não que isso seja válido para todos os seres que vivem em águas abissais, mas a maioria em si tem sim alguma parte do corpo que é bioluminescente. E esse também é o caso de alguns predadores. Esse aqui é o Cock Cutter Shark. Ele também é chamado de tubarão charuto em algumas regiões, mas o nome não é o que de fato importa. Ele vive em águas doces de praticamente o mundo todo. Normalmente habita profundidades de até 3,7 km, podendo estar em profundidades superiores ou inferiores. Mas o que tem de mais nele? Como
como eu disse anteriormente, ele não se limita em ficar em determinadas profundidades, e vez ou outras encontros com ele podem acabar resultando nisso. E cara, isso é literalmente um golfinho. Tem o dobro do tamanho, obviamente é mais ágil e mais forte, mas mesmo assim ficou com uma ferida desse tamanho. O tubarão em si é pequeno, tem cerca de 1 metro de comprimento para mais. Mas o maior perigo dele é uma boca grande com dentes afiados, na qual ele usa para literalmente tirar pedaços de carne de suas presas. E no caso desse bicho aí, se o humano bobear já pode virar problema. Tubarões em geral tendem a ser bastante perigosos. Claro que em maior parte do tempo, se você for mexer com eles, né, cara? Normalmente, essas criaturas tendem a atacar, mas quando se sentem ameaçadas ou num caso de fome extrema. E como em todos os habitats, sempre existem candidatos a predadores definitivamente perigosos. E nas águas abissais, obviamente que isso não seria uma exceção. Entre 500 a 1000 metros de profundidade, seria bastante comum acabarmos esbarrando em literalmente um dos, ou se não, o maior predador do reino abissal, o tubarão-cobra. Ele, junto do polvo gigante abissal, são os maiores predadores em questão de caça nessas regiões de profundezas. E digamos, mano, que ele não é muito amigável. Pra tu ter uma ideia, a espécie de tubarão-cobra já é tão velho e pré-histórico que ele faz parte de um distinto grupo de espécies chamados de fósseis vivos. E vai por mim, o motivo deles viverem por tanto tempo não é sorte. Ao redor de sua boca se encontram 300 dentes pequenos de formatos serrilhados e de tridentes. Essa espécie é capaz de abrir sua boca significativamente e chegar a tamanhos maiores do que o seu próprio corpo. E cara, essas criaturas geralmente chegam até 2 metros de comprimento, o que comparado com os que a gente já falou até agora, deixa tudo no chinelo. Essa é uma imagem dele comparada com um humano de tamanho normal. E cara, eu sei, tubarões geralmente não atacam humanos do nada, a não ser que se sintam ameaçados. Mas só imagina os estragos que esses dentes poderiam fazer. Se até agora nessas águas ainda tinha poucos flashes de luz, descendo mais um pouco, tudo que encontraríamos seriam profundos abismos e apenas luzes que viriam de alguns organismos vivos. Nesse ponto, a comida já passa a ser escassa e a alimentação das criaturas que vivem aí embaixo se baseiam quase que completamente em restos que vêm das camadas acima. Eles são adaptados a viver com o mínimo possível, alimentando-se poucas vezes em raras ocasiões. E mesmo sabendo que a maior parte das criaturas usam seu órgão luminoso para atrair presas, você realmente confiaria no que seus olhos pouco veem nesse lugar? Bom, pelo menos eu não daria sorte pro azar. A partir de 1000 a 4000 metros, entraríamos em águas tão fundas que provavelmente a luz do sol nunca irá tocá-las. Os poucos sinais de luz que podem ser vistos ali, como eu já disse anteriormente, tendem a vir de organismos vivos e alguns animais. A água está em uma temperatura constantemente fria, chegando em torno de seus 4 graus Celsius. Se um submarino comum chegasse lá, provavelmente a pressão, que agora é centenas de vezes maior que a do nível do mar, o destruiria quase que completamente, inicialmente causando rachaduras ao redor de seu casco e por fim implodindo junto a tudo que estivesse aí dentro. Já imaginando outro cenário, com um submarino preparado para pesquisas desse nível, seus problemas não seriam exatamente a pressão do mar, mas ainda a falta de luz, a temperatura baixa
e a comunicação estável, que ainda seriam problemas constantes. Porém, tudo feito da maneira certa, as coisas tomam um rumo diferente. No ano de 1960, Don Watt e Jacques Piccard chegaram a impressionantes riscas de 10.916 metros de profundidade, isso lá nas Fossas das Marianas, onde eles chegaram na camada que foi nomeada como Challenger Deep. Eles até chegaram a relatar avistamentos de peixes estranhos e camarões naquela região, mas até os dias de hoje não foi confirmado oficialmente os relatos deles, pois os cientistas acreditavam que em águas tão fundas seria impossível um serócio existir, e isso por conta da pressão oceânica. Porém, as coisas já foram mais diferentes no ano de 2012. James Cameron é até os dias atuais o homem a chegar ao ponto mais fundo do oceano. Uma expedição planejada por cerca de 7 anos que levaria Cameron a uma profundidade que superaria até o Monte Everest em escala. A operação ocorreu nas Fossas das Marianas, onde ele e sua equipe testaram um modelo de submarino que haviam trabalhado com tecnologias atuais. E chegando lá embaixo, ele até conseguiu coletar um pouco de amostras do solo para posteriores análises. Cameron descreveu as profundezas oceânicas de uma maneira bastante profunda. Abre aspas, eu sinto estar fazendo uma viagem a outro planeta. Quando me deparei com o chão, senti como se estivesse completamente isolado da vida humana. Se algo desse errado, eu sabia que não haveria possibilidade de resgate. Eu estava apenas isolado em um local onde nenhum ser humano ainda tinha visto. Após as análises, Cameron decolou para a superfície e disse que nunca havia se movido em velocidades tão rápidas, tais quais ele estava naquele momento. Levou cerca de 70 minutos para que o submarino voltasse à superfície. Depoimentos posteriores diziam que ele havia visto espécies de seres vivos bastante diferentes dos das camadas acima. Seres luminosos quase com aparências alienígenas. Fora todas essas experiências e descobertas incríveis, algo extremamente preocupante foi levado à tona após essa expedição. Mesmo em profundidades tão extremas e abissais, ainda era possível encontrar vestígios de poluição humana, tais que vieram das camadas acima, algo que é bastante preocupante se lembrarmos que mesmo em locais inexplorados que ninguém ainda tinha visto, a poluição humana havia chegado antes mesmo da própria espécie. Em 14 de abril de 1912, um dos maiores incidentes com navios já registrados no planeta ocorreu próximo a regiões do Oceano Atlântico do Norte. Um incidente que tomou tanta escala que literalmente virou filme de Hollywood. O RMS Titanic foi um navio luxuoso criado para cruzar oceanos carregando diversos turistas a bordo. Naquela época, foi o maior navio comercial já construído em toda a história, dito como o navio inafundável. Mas como a gente já sabe, no final ele acabou afundando e levando quase todo mundo que estava a bordo dele às profundezas oceânicas. Tempos depois, lá para os anos de 1985, a localização do navio naufragado foi descoberta e, posteriormente, em 1986, uma expedição foi realizada para estudar mais um pouco sobre o suposto naufrágio e para mais um registro histórico. O navio em si não se encontrava exatamente em uma zona abissal, mas quase isso. Só recapitulando, a camada abissal se inicia concretamente em 4.000 metros abaixo do mar, e o navio Titanic foi encontrado a 3.800 metros. Por pouco, ele quase que entrou nos abismos oceânicos. Só que esse já não foi o caso do navio USS Johnston, um navio da Marinha dos Estados Unidos que acabou que em meio aos conflitos, naufragando e posteriormente afundando.
No ano de 1994, o navio USS Johnston acabou sendo atingido em ataques inimigos em conflitos da Primeira Guerra Mundial. E depois de um grande salto temporal, só lá nos anos de 2021, ele foi encontrado e registrado no oceano, tal onde provavelmente ele nunca irá sair. Ele foi encontrado naufragado na camada conhecida como Camada Radal, ou Zona Radal, com profundidade de 6.500 metros abaixo do mar, que chega a ser superior às águas abissais. Nos dias atuais, ele é considerado o maior incidente de naufrágio já registrado em toda a história da humanidade. Talvez, só talvez, existam navios naufragados muito mais fundos no oceano, já que em meio a conflitos eles acabam que são perdidos e dificilmente encontrados, principalmente nessas águas que até os dias de hoje são muito pouco exploradas pelos olhos humanos. O oceano abissal realmente esconde coisas surpreendentemente inacreditáveis. Só nesse vídeo a gente já explorou criaturas, expedições marcantes e até acontecimentos históricos. Mas, cara, se eu te dissesse que essas águas escondem algo muito mais curioso, algo que realmente vai além do que a história nos conta. Não exatamente em águas abissais, mas aproximadamente a 650 metros de profundidade, um tipo de cidade e diversas estruturas foram encontradas embaixo das águas do oceano. E mano, isso aqui é literalmente uma cidade. Se no passado ela já foi habitada, o que impede de daqui a alguns milhões de anos o nosso chão também virar só água? E estimativas realistas de cientistas citam que essa suposta estrutura está lá há cerca de 50 mil anos, e esse seria o tempo mais ou menos que ela levou para ser completamente tomada pelos oceanos. Em águas tão profundas que literalmente mal podemos enxergar as próprias mãos, é comum que sintamos estar sendo observados a todo momento. Mas não é pra menos, já que mesmo em um local seguro, sentimos esse medo. E o que pode te garantir que em meio aos escuros dos abismos oceânicos, realmente não tenha algo só observando em meio ao escuro? E se tiver, bom, eis aqui a lula colossal. Em aproximadamente 1.000 a 2.000 metros de profundidade, seria possível encontrar uma das espécies mais gigantes de invertebrado do planeta. Uma criatura exageradamente enorme, com seus 14 metros de comprimento, que, cara, isso aqui é um poste comparado a ela. E se o tamanho não te impressiona, ela pesa literalmente meia tonelada. E essa criatura é um dos maiores colossos de todos os oceanos. E óbvio que uma criatura como essa teria um oponente à altura. Essa aqui é uma espécie chamada de cachalote, um tipo de baleia carnívora que naturalmente não habita os oceanos abissais. Só que em grande parte do tempo, esses monstros descem às águas abissais em busca de alimento. E é aqui que ele esbarra na lula colossal. A lula colossal, apesar de ser grande, é a presa principal dos cachalotes. Mas quem diria que a batalha não é nada fácil? Às vezes os cachalotes saem vitoriosos com o alimento, e em outras vezes a lula colossal acaba vencendo, com o cachalote afundando e posteriormente tornando-se alimento de outros peixes e organismos vivos lá no fundo das profundezas. Mas antes da gente só fechar esse tópico, vamos falar mais um pouco dos cachalotes em si, por fins mais informativos. A criatura possui o maior cérebro do reino animal. Os machos tendem a ter 16 a 20 metros de comprimento, com as fêmeas não ficando muito para trás, tendo os seus 11 a 13 metros de comprimento. E a parte que torna essas criaturas tão perigosas e quase que imbatíveis. Dentes enormes, pontudos, que chegam até 20 centímetros, que ficam localizados só na mandíbula inferior. Como eu disse anteriormente, esses colossos naturalmente não habitam as águas abissais. Porém, o seu tamanho e a capacidade de prender a respiração por 90 minutos
os permitem ir a profundezas extremamente longas. E só lembrando que baleias em geral necessitam de oxigênio. Então, vez ou outra, eles têm que voltar à superfície para então respirar. Mano, que o oceano esconde coisas bastante estranhas já é mais do que um fato. Criaturas, objetos perdidos e coisas que a gente nem sequer imagina. Tá tudo escondido lá nas profundezas. Em águas tão abissais onde a pressão, a luz e a comunicação são meio escassas. O que dificulta bastante a exploração desses locais. E mesmo até os dias de hoje, com as mais altas tecnologias, a gente ainda tem uma bela dificuldade de acessar essas regiões. E eu particularmente acredito que num futuro próximo, com o avanço das tecnologias, os humanos ainda vão descobrir coisas verdadeiramente interessantes. Talvez coisas históricas perdidas, coisas que remetem a civilizações mais antigas, e claro, sempre uma descoberta de uma nova espécie a cada dia que se passa lá embaixo daquelas águas. Mas por enquanto isso não é possível, tudo que nos resta são só as teorias. Bom, esse foi mais um vídeo do Pink. Se você gostou do conteúdo, me segue para mais vídeos como esse. E cara, esse vídeo deu um belo trabalho para ser produzido. Então se você quiser vídeos semelhantes a esse, deixa aí um like e comenta alguma coisa aí embaixo. Por agora eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo e até mais.